Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus apareceu aos discípulos na margem do mar de Tibériades e apareceu deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado gêmeo de Natanael, de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse: Vou pescar. Eles disseram: Nós também vamos. Saíram e entraram na barca, mas naquela noite não pescaram nada. Quando amanheceu, Jesus estava na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Rapazes, vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Então Jesus falou: Joguem a rede ao lado direito da barca, e vocês encherão de peixe. Jogaram a rede e não conseguiram puxá-la para fora, de tanto peixe que pegaram. Então os discípulos que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu, e pulou dentro da água. Outros discípulos foram na barca, que estava uns 100 metros da margem. Eles arrastavam a rede com os peixes. Logo que pisaram na terra firme, viram um peixe na brasa e pão. Jesus disse: Tragam alguns peixes que vocês acabaram de pescar. Então Simão Pedro subiu na barca e arrastou a rede para a praia. Estava cheia de 153 peixes grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não arrebentou. Jesus disse para eles: Vamos, comam. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus se aproximou, tomou o pão e distribuiu para eles. Fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu, ressuscitado dos mortos, aos seus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. O, o, o quanto a gente está perto de Deus na nossa vida. Uma coisa bonita que eu vi aqui no Evangelho de hoje e que eu achei interessante, somente o discípulo que Jesus amava reconheceu que era Jesus. Reconheceu que ele estava perto de Jesus, que ele estava perto do seu amado. O quão perto a gente está de Jesus para reconhecê-lo de fato. Passou 11 discípulos, fora os 2 que estavam lá na região, os 2 que estavam caminhando em direção a uma tribo e voltaram, e eles não tinham reconhecido Jesus. Jesus que se manifestou para que eles se reconhecessem. Novamente, Jesus dá os mesmos sinais que ele deu no último evangelho, no penúltimo evangelho. Porém, diferente. Tava lá uns 6 discípulos, 7, e eles resolveram: vamos pescar para a gente arrumar comida para a gente. E Pedro já sabia como pescar. Pedro tinha experiência, porque Pedro foi pescador. Pedro, os pais dele eram pescadores. Ele foi pescador antes de Jesus chamar. A única profissão que ele sabia fazer era pescar. E ele pescava bem. Era um dos melhores pescadores da região. E vejam que coisa bonita, que coisa boa. Nem o melhor pescador deu conta de encontrar os peixes. Porque quando a gente está atrás de uma coisa que só Jesus tem a solução, não adianta a gente correr atrás com os nossos ensinamentos, mesmo se a gente for Albert Einstein de inteligência, a gente não vai conseguir achar, porque só Jesus tem o local certo para a pesca. E aí então Jesus vem e fala: ó,
pesca para aquele lado de lá, joga a rede para aquele lado de lá, vocês vão conseguir pegar. Pedro jogou a rede. E os discípulos apanharam muitos peixes. Centenas, centenas. Aqui diz no Evangelho, ó, 153 peixes grandes. Imagina um peixe do tamanho de um bacalhau. 153. E bacalhau é pesado, bacalhau não é leve. É um peixe grande. E eles conseguiram, né? Teve que chamar os outros para poder ajudar eles, mas eles conseguiram trazer todos. Jesus nos ensina que para navegar para águas mais profundas e para achar o peixe certo da nossa vida, a gente deve seguir a Ele, as ordens dele. Não adianta a gente, com nossos conhecimentos, com nossos ensinamentos, tentar pescar alguma coisa, porque vai se dar como Simão Pedro. Ele tentou pescar, mas não pescou um centavo de peixe. E então pescaram, levaram para a margem. O que encontraram? Um peixe assado com um pão ao lado. E então Jesus disse: vamos, comam. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele. Por quê? João, o discípulo que Jesus amava, sabia quem era Jesus. E que coisa espetacular. Que coisa linda. Como que a Bíblia é bonita, né? Como o Padre Léo falou uma vez, eu repito, dá vontade de comer a Bíblia. Coisa linda de Deus. João sabia que era Jesus. E por que João sabia? Porque só a pessoa que ama de verdade o outro conhece ele. Quando você ama uma pessoa de verdade, e amar que eu falo não é você beijar a pessoa, mas é você entender o lado do outro, cuidar dela como se ela fosse seu irmão. Isso é amar. Independente do grau de parentesco, você reconhecer a pessoa como um ente querido seu. Isso é amor. João sabia quem era Jesus, porque João reconhecia, não pelo rosto de Jesus, mas pelos ensinamentos que ele dava. João não precisou ver a cara de Jesus. João não precisou ver as feridas de Jesus. Ele não precisou perguntar. Não está dizendo em nenhum lugar aqui que João perguntou para Jesus se é ele. Muito pelo contrário, ninguém se atrevia a perguntar, porque sabiam quem era Jesus. Quando a gente ama uma pessoa, a gente reconhece que ela é aquilo. Mas muitas das vezes a gente tem um julgamento falso. Porque fulano falou aquilo de mim e eu não vou mais falar com ele. Mas você tem prova de que ele falou? Você tem prova de que ele disse alguma coisa? Não, mas que eu tenho certeza que foi ele. Isso não é amor. Ou então aquelas pessoas que falam assim, igual o Padre Léo falou uma vez. Ah, mas eu gosto daquela pessoa. Daí o Padre Léo perguntou, mas por que você gosta daquela pessoa? Porque ela me trata bem, porque ela me respeita, porque ela cuida de mim. Isso não é amor. Isso é gostar da pessoa porque a pessoa satisfaz seus desejos, acorda para a vida. Amor é uma coisa tão poderosa que só Jesus teve coragem de ter. O amor que ele se doou na cruz é um exemplo perfeito e único de amor verdadeiro. Porque não existe amor igual. Não existe amor que seja igual ao amor que Jesus sofreu na cruz. Não existe. Existem reencenações, as reencenações da Via Sacra que todo ano a gente participa. Na Sexta-feira Santa, quando o padre chega no altar e ao invés dele celebrar a celebração, ao invés dele subir ao altar, ele deita. Em forma de amor para com Cristo dele que está morto. Ele deita na frente do altar. Aquele deitar em cima de um tapete vermelho tradicionalmente feito não é simbolizando que Jesus havia sido morto por todos nós.
mas é simbolizando que Jesus tinha tombado, deitado para salvar toda a nossa humanidade. Ele se abaixou, ele deitou. E quando o padre deita, todos nós se ajoelhamos para mostrar a nosso respeito e a nossa dedicação para com Jesus. Não é um simples rito, é o rito de amor para com Deus. O quanto você tem amado o outro. O amor verdadeiro nos faz reconhecer quem é a outra pessoa. E de longe. Outros discípulos foram na barca, a uns 100 metros à margem. Eles arrastavam a rede com os peixes. Logo que pisaram na terra firme, viram um peixe na brasa e um pão. Gente, quando a rede é pesada, a gente não consegue carregar sozinho. Quando a rede está pesada demais, a gente tem que reconhecer que a gente não é uma pessoa forte o suficiente para carregar a rede sozinha. Da mesma forma, a nossa cruz. Quando a nossa cruz está muito pesada, muito forte, a gente tem que reconhecer que ela está pesada demais e dar um pedaço para um sirineu carregar. Sempre vai ter um sirineu na nossa vida. Sempre. Vocês podem observar, na nossa vida sempre tem um sirineu. E isso é uma coisa boa. Seja o sirineu do outro, para você ter um sirineu na sua vida. Por quê? Porque sirineu foi aquele que ajudou a carregar a cruz de Jesus, não foi? Quem vai ajudar a carregar a sua? Quando você precisar. E você vai ajudar a carregar a cruz de alguém? Quando a pessoa precisar? Eu vejo tantos exemplos de sirineus que vivem na vida, que vivem ajudando o outro com a oração, com o gesto fraterno de oração, humildade e desejo pela cura daquela pessoa, né? Vários exemplos de pessoas que passam por uma doença grave, por uma doença forte, e aí a família do outro, mesmo sabendo que não é com eles, se martiriza junto. Chora junto porque sabe que é ente querido. Porque sabe que é uma pessoa querida naquela família. Isso é ser sirineu. Você não é da mesma família dele, mas você cuida como se fosse dele. É isso que Jesus quer nos ensinar. O amor. O verdadeiro sentido do amor. Com poucas palavras, hoje eu acho que eu resumi o evangelho inteiro. Mas uma coisa que eu não falei. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu, e pulou dentro da água. Gente, quando nós estamos longe de Jesus, quando nós estamos longe da presença matriarca da família ou patriarca, a gente faz o que a gente quiser, né? Como diz a frase, quando o pai sai, os filhos faz a festa. Geralmente as crianças são assim. Vocês acham que com a nossa vida também não é assim? Quando nós estamos longe de Jesus e de Deus, a gente acha que a gente pode tudo. A gente acha que a gente pode tudo porque o encardido ele consome. De uma forma que quando o encardido vê que a gente está livre de Jesus, ele se enfia na nossa vida. Ele é como aquela mosca que se enfia no ouvido. Quem nunca teve uma mosca que entrou no ouvido? Até eu já tive. É como o encardido, ele entra no seu ouvido, faz morada no seu cérebro, enquanto você não arranca ele da tua cabeça, ele fica lá. O encardido estava em Pedro? Não estou querendo dizer isso. Mas ele está em todos nós. A gente que não sabe reconhecer ele. Aquele momento que bate aquela preguiça que fala, mas hoje eu não preciso rezar o terço. É o encardido. Aquele momento que bate que você acorda mais tarde. É o encardido. Aquele momento que você sai da missa. Ah, quantas pessoas que fazem isso, né? Sai da missa, mal chega em casa, já chega brigando. Isso é o encardido.
Isso é o encardido. E veja que coisa espetacular, mesmo sabendo que o encardido mora em cada um de nós, Jesus expulsa ele e entra por conta própria. Ele não quer que você abra a porta para ele, ele entra. Ele entra. Uai, não viu na passagem do Evangelho, que a gente vai ver daqui a alguns dias, que Simão Pedro, junto com todos os apóstolos, estavam reunidos no cenáculo, quando Jesus entrou ele passou pela porta e entrou. Ele não abriu a porta, ele passou pela porta, ele atravessou a porta. Ele não precisa atravessar, ele não precisa bater na porta para você abrir. Ele atravessa e entra. É uma coisa espetacular, é uma coisa linda. E Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, ele vestiu a roupa. Ele vestiu a roupa de Jesus. Ele vestiu a camiseta de Jesus. E pulou dentro da água. Pulou para dentro de Jesus. A água que ele está falando aqui não é só a água do rio, mas é a água que jorra do coração de Jesus. Porque a gente pode falar de tudo, mas quando o nosso pai chega em casa, olha que felicidade que é. Observem uma criança. Uma criança, ela fica o dia inteiro, normalmente quando o pai está trabalhando, fica o dia inteiro na companhia da mãe. Comigo era assim. E aí a gente fica o dia inteiro na companhia da mãe, o que que a gente quer? O nosso pai à noite. Quando abre aquele portão que a criança escuta, ela já fica acesa. Ela já fica feliz. E aí o pai chega, é uma felicidade. Ele pode até amar a mãe e idolatrar a mãe, mas quando o pai chega em casa, não tem como não querer pular nos colos do pai. Da mesma forma somos nós. Da mesma forma foi Pedro. Quando Pedro reconheceu que era Jesus, da mesma forma ele quis pular nos braços de Jesus e então ele pulou para dentro da água viva que era Jesus. Assim também nós devemos fazer com cada um de nós. Cada um de nós devemos reconhecer de fato Jesus no meio de nós. Então, que o evangelho de hoje nos faça reconhecer quem é Jesus na nossa vida e o que ele veio fazer. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.